Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do curso Jornada Arquetípica da Consciência Humana. Eu me chamo Leandro de Oxóssi, sou tarólogo e numerólogo há 10 anos e psicanalista em formação. O tarô é um dos oráculos mais complexos e mais profundos que existem hoje na atualidade. É um oráculo onde, conforme você vai estudando, você vai entendendo que, com base no autor que você está estudando, possuem diferentes estruturas, diferentes formas de enxergar e de compreender a energia que compõe as cartas do deck de tarô. Antes de começarmos a falar disso, eu quero dizer que esse curso não é somente para tarólogos e tarólogas profissionais que já atuam na área com o deck de tarô, atendendo pessoas, ajudando pessoas em seus processos de desenvolvimento, mas também para você que deseja se desenvolver como pessoa, que deseja se compreender, se entender e evoluir a partir da energia arquetípica de cada carta. Eu falo que é jornada porque há uma sequência lógica e estruturante que compõe os decks de tarô. Vocês vão ver que conforme nós formos avançando com os vídeos e com os cursos, cada sequência de cartas, elas são formadas para nos trazer esse sentido de evolução, de caminhar para frente, de entender, de darmos um passo a mais rumo a uma consciência humana mais expandida. Por isso, jornada da consciência humana. E, quem sabe, futuramente, você se entendendo, você se compreendendo, você evoluindo, se conectando com a energia do tarô, você um dia não decida, assim como eu, ajudar outras pessoas pelo deck de tarô, tá certo? O curso, ele vai se basear no deck de tarô de Marsella, que é um deck super tradicional, super clássico. Eu me conecto demais com ele, já tentei outros decks de tarô e eu não consegui essa conexão. Vai muito de pessoa para pessoa. Você pode querer os clássicos ou você pode querer tarôs contemporâneos. Eu sou muito clássico, até mesmo pela estrutura de significado que as cartas trazem, tá certo? Léo, preciso ter um processo mediúnico para atuar com tarô? Não necessariamente. Não necessariamente. Há processos de previsão, há processos mediúnicos nas leituras de tarô? Sim. Há. Todos conseguem acessar esse processo? Não. Isso é algo que nós vamos falar mais para frente. Eu farei uma aula específica sobre processos mediúnicos e atendimentos com tarô. Eu vou explicar para vocês exatamente como funciona essa preparação mediúnica. Mas não se preocupe com isso. É importante que neste momento você se conecte com a energia do tarô, com as cartas do tarô, entenda o significado por trás delas, ou ao menos entenda uma pontinha do significado, porque como eu disse, o tarô ele é muito profundo, ele é muito amplo, ele é muito complexo. Eu já sou tarólogo há 10 anos e todos os dias eu tenho a sensação de que me falta conhecimento, sabe? Porque você vai buscando camadas, você vai entendendo a energia do tarô, a energia da carta, e você vai cavando e vai encontrando significados muito profundos. Por quê? Porque o deck de tarô, diferente do baralho cigano, que traz questões materiais, questões terrenas, o deck de tarô, ele traz muito processos internos da consciência humana, processos internos do indivíduo. Então, é muito complexo, é muito difícil nós dizermos que uma pessoa é de tal maneira somente com uma leitura ou somente com uma carta. O ser humano é talvez o ser vivo mais complexo que existe na face da Terra. Nós sempre vamos cavocar, cavocar, cavocar. E por que que eu associo com a psicanálise? Porque a psicanálise, ela é um processo terapêutico onde você entende o indivíduo a partir da consciência e da inconsciência, ou seja, o inconsciente. São distintos? Não. São estruturas
que precisam se colidir, precisam se conectar, precisam haver uma conexão, um entrelaçamento para que haja o processo de individuação, que é o processo interno do todo de uma pessoa. E isso também nós falaremos mais para frente. Nesta aula, nós trabalharemos a energia do arcano zero. Nós vamos começar esse processo, nós vamos começar essa jornada arquetípica por todas as 78 cartas. E ao final, eu vou explicar sobre os processos mediúnicos, sobre como o tarô se associa com a psicanálise, sobre como você pode se tornar um tarólogo, uma taróloga profissional. E aí vai vir uma surpresa lá na frente que a gente conversa depois, tá certo? Como eu disse, nós utilizaremos o tarô de Marsella, que é um tarô clássico, não é um tarô contemporâneo, é um dos decks de tarôs que eu associo, né, pela minha experiência, um dos mais complexos, um dos mais profundos, porque ele de fato ele se conecta muito com o eu da pessoa. Para quem estuda ou para quem vai iniciar, outros decks de tarô associam muito, vou dar um exemplo, a carta O Louco como uma pessoa, ela sai na leitura de tarô, associam essa carta como uma pessoa imatura, uma pessoa infantil, uma pessoa brincalhona que não leva a vida a sério. Vocês vão encontrar esse entendimento, essa referência em relação ao arcano zero, o louco. No tarô de Marsella, e com base nas minhas leituras, com base neste curso, essa daqui é o início da sua jornada de consciência humana. É o início da sua evolução. É o início da sua evolução enquanto sujeito, enquanto indivíduo, enquanto ser humano. É aqui que começa o seu despertar espiritual, tá certo? Ao longo do vídeo vocês vão entender isso que eu estou falando. Deixa eu conectar na outra tela. Estão vendo? Aqui. Então começamos com o nosso curso, né? É um vídeo introdutório, é um vídeo para ser leve. Pegue o papel e uma caneta, faça as suas anotações, tome um vinhozinho bem gostoso, ou tome uma água, um chá, se deleite, pois esse curso foi preparado com muito amor, com muito carinho, e eu espero poder passar para vocês um pouquinho. Como eu disse, a profundidade do deck de tarô é muito, muito extensa. É um oráculo muito complexo, requer estudo constante, mas eu trago aqui para vocês uma pontinha desse iceberg, para que vocês entendam por que a jornada arquetípica da consciência humana é tão importante e tão fundamental para o despertar espiritual, para o seu despertar espiritual, para o seu despertar da sua consciência humana. Vamos começar? Então aqui, hoje nós iniciaremos pela carta 0, o louco. Eu gosto muito de trabalhar as palavras-chave no começo para que vocês consigam entender, né? As palavras-chave te dão uma base de... Claro, as palavras que eu coloquei aqui não acoplam toda a profundidade desse arcano, mas são algumas palavras que podem te ajudar a entender melhor esse arcano, essa energia arquetípica. Então, as palavras-chave, o início, como eu disse, é o início do seu despertar, é o início da sua jornada de evolução enquanto ser humano. Jornada, despertar interior, coragem, porque essa carta ela vai exigir de você a coragem de romper com padrões pré-estruturados por situações, por lugares, por grupos sociais, por contextos externos. E essa carta, ao exigir de você esse despertar interior, esse despertar espiritual, vai exigir necessariamente a coragem de você romper com essas estruturas, ou seja, romper com uma imagem sobre si mesma que não corresponde a quem você realmente é,
E isso nós vamos ver ao longo deste vídeo e dos demais vídeos, para que você consiga seguir em frente. Força espiritual, a inocência da criança interior, ousadia para seguir em frente, uma ação destemida, desejo pelo desconhecido, desejo de ser você mesma, de seguir o teu próprio caminho, a vontade de fazer, de realizar, de conquistar, atitude de dar o primeiro passo, querer, o instinto. O instinto é aquela coisa, aquela força que a gente não controla, simplesmente acontece. Você sente o instinto, vai lá e faz. Você sente o instinto, vai lá e fala. Você sente o instinto, vai lá e dá o passo adiante. É esse instinto que nós estamos falando. A criança interior, porque a nossa criança interior, ela traz os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades mais genuínas. A criança, ela não pensa o que o outro vai pensar, qual é a consequência disso. Ela faz aquilo que vibra dentro dela. Por isso que as crianças são tão inocentes. Sonhador, que sonha com uma vida melhor, sonha com o próprio caminho, prazer de existir. A abertura de caminhos também representa, numa leitura de tarô, a abertura de caminhos, novos inícios. Solitude, porque é uma jornada solícita. Solícita não. É uma jornada que vai exigir a solitude. Deu uma escorregadinha na língua portuguesa e faz parte. É uma caminhada que você vai seguir sozinha, sozinho. É você com você mesma. Viagens, desprendimento, uma busca por algo que talvez você neste momento ainda não saiba. Não saiba o que você está buscando, não saiba para onde ir, não saiba o que fazer, mas você busca. Algo de você, o instinto faz você buscar algo, faz você buscar alguém, faz você buscar um caminho, uma direção. Falta de estratégia, porque é o impulso, é o instinto, é a liberdade de ser quem você é, de seguir os seus próprios padrões, de se vestir como você deseja, de ser quem você realmente é. Existência. Eu amo essa palavra, esse significado associado com essa carta, o louco, porque você existe. Você deixa de viver uma vida que outras pessoas desejam que você viva e você passa a existir sobre a sua própria verdade, existir sobre o próprio caminho, existir sobre si mesma. E o desejo interno de ser. Ser quem? Ser você mesma. Então, o significado geral. O louco, ele traz essa necessidade de desprendimento de estruturas socialmente estabelecidas, mas que não representa o verdadeiro eu do indivíduo. O que essa frase quer dizer? Nós, ao longo da vida, somos moldados pelos nossos pais. Somos moldados pelo grupo social ao qual nós pertencemos. Somos moldados, muitas vezes, por relações afetivas, onde o outro, esse externo, grupo social, família, trabalho, amigos, acabam exigindo de nós aquilo que nós não somos. Então, nós vemos aqui esse desprendimento de uma estrutura socialmente estabelecida. Sabe quando você deixa de usar roupas que você sempre usou e você fala, não, chega, eu não quero mais usar esse tipo de roupa. Esse tipo de roupa não me representa mais. E o outro fala para você, nossa, mas essa roupa fica tão bonita em você. E aí você fala, não, ok, pode ficar bonita, mas eu não gosto. Léo, eu usava muito calça jeans, camiseta polo, mas porque o meu ciclo social, o meu antigo ciclo social, ele de certa forma me impulsionava, me direcionava a usar esse tipo de roupa. E quando eu passei por esse despertar espiritual, uma das primeiras coisas que eu mudei foi o meu estilo de roupa.
Então eu eliminei as calças jeans do meu guarda-roupa. Hoje eu não tenho nenhuma calça jeans no meu guarda-roupa. Eu não uso camisa polo. Eu uso muito linho. Eu uso muito camiseta de linho, camiseta de lã, camisa mais solta, sabe? De cetim que combinam com as calças de linho. Eu uso mais um sapatênis, um tênis que combina com esse tipo de roupa. Eu uso os brincos. Eu gosto de usar trança. Vocês vão ver que nos próximos dias eu estarei de trança, que eu tirei agora para hidratar o cabelo, mas nos próximos dias eu vou usar. E vai ter pessoas que vão dizer: nossa, eu não gosto de você com trança. Mas não importa. A sua opinião sobre mim não representa quem eu realmente sou. Não interessa se você gosta ou não. Eu gosto. Eu gosto de usar trança. Eu gosto de usar calça de linho. Então, essa necessidade de desprendimento de estruturas socialmente estabelecidas. Você vê que eu faço esse desprendimento. Eu faço essa ruptura de estruturas que socialmente são aceitas. Ou seja, aceitas por quem? Pelo outro. Aquilo que o outro quer que eu use. Aquilo que o outro quer que eu faça. Mas será que eu realmente quero isso? Início de um despertar espiritual. Quando você rompe essa estrutura, você começa a despertar espiritualmente. E o despertar espiritualmente, eu não falo para um plano mais elevado. Eu não estou falando de ancestralidade, eu não estou falando de espíritos superiores. Eu estou falando meu espírito, o seu espírito. Você está despertando o seu espírito. Você está despertando quem você realmente é, quem você realmente veio ser neste mundo. E esse despertar espiritual que inicia necessariamente por esse desprendimento de estrutura é doloroso. Não é fácil. Porque, lembra que nós falamos ali nas palavras-chave da coragem? Requer a coragem. Porque ao passo que você começa a romper com essas estruturas, romper com uma imagem que o outro fez de você, automaticamente, e isso é assim, inegável, não há um outro caminho senão a coragem de enfrentar e desagradar o outro. Porque o outro vai te criticar, o outro vai falar que você pirou, que você endoidou, que nada a ver, o que você está fazendo da sua vida, que roupa é essa, que estilo de cabelo, como assim você vai fazer uma transição de carreira? Muitas transições de carreira iniciam quando o indivíduo, quando o sujeito, quando o ser humano, quando a pessoa, quando você se conecta com essa energia. Porque você passa a enxergar que você caminhou profissionalmente, caminhou materialmente, mas com base naquilo que o outro, ainda que de forma inconsciente, projetou em você. Eu fiz faculdade, eu lembro que na faculdade, no primeiro dia, sempre tem aquela pergunta do professor: por que que você entrou nesse curso? E é normal você ouvir os estudantes falarem: ah, porque meu pai e minha mãe falaram para eu fazer. Ah, porque meu pai tem um escritório de advocacia, então eu acabei fazendo. Ah, porque minha mãe é médica e eu também sou médico. Ah, meu pai é dentista, tem um consultório, então eu acabei fazendo. Ou seja, será que essa pessoa realmente deseja seguir de verdade, do fundo do coração, o mesmo caminho que o pai e a mãe? Ou de certa forma foi influenciado? Ou de certa forma foi construída uma estrutura sobre essa pessoa com base naquilo que o outro, ou seja, que o pai, a mãe, o amigo, a amiga, o namorado, a namorada projetou. E quando há esse rompimento, esse choque, inicia-se o despertar espiritual. Você está despertando, você está acordando para uma nova identidade, uma identidade desconhecida. E, sem sombra de dúvidas, desconhecida por você. Porque quando você rompe, você passa a se conhecer. Eu mesmo fiz esse trabalho. Uma vez eu parei e pensei,
Qual é o tom da minha voz que me agrada? Que estilo de roupa eu gosto? Como que eu gosto de usar o meu cabelo? Que tipo de lugar eu gosto? O que eu gosto de fazer aos finais de semana? Há esse despertar, e esse despertar ele vem pelo conhecimento. Lembra que nós falamos de uma busca por algo que nós ainda não sabemos o que é? Inicia-se aqui. Deixa eu só tomar minha aguinha. Minha água energizada com meus cristais. É um despertar espiritual que exige a coragem de seguir em frente e arcar com as consequências de suas escolhas. Lembra que nós falamos há pouco. Quais são as consequências das suas escolhas? Desagradar o outro. Tem uma frase muito significativa da Ana Paula Renault, campeã do Big Brother Brasil 2026, que ela fala: se permita ser desagradável. Se dê a possibilidade de desagradar o outro. O que ela está falando? Ela está falando para você afrontar o outro? Para você cutucar o outro? Não! Ela está falando que quando você é quem você realmente é de verdade, automaticamente você vai desagradar alguém. Automaticamente você vai desagradar o seu pai e a sua mãe. Automaticamente você vai desagradar aquele contatinho, teu namorado, tua namorada, um grupo social. E muitas pessoas não vão entender. Por isso que requer coragem. Requer coragem porque é um chamado para um novo estado de consciência humana. É um estado onde você deixa de ser controlada, você deixa de ser controlado e passa a se controlar. Você passa a agir com base naquilo que você deseja para a sua vida. Você passa a fazer aquilo que você sente vontade de fazer. Você passa a seguir por caminhos, a frequentar lugares que antes você falava, meu Deus do céu, e agora, poxa, que legal, que bacana. Eu sou da religião de matriz africana, eu sou do Candomblé, eu tenho missão sacerdotal, tenho sido preparado ao longo dos anos. E o começo, para mim, foi extremamente difícil. Porque o meu ciclo social ele era completamente fora de terreiro. Então, para mim, para eu falar... Nossa, escorreguei de novo no português, né? Perdão. Para eu falar que eu ia para o terreiro, me dava uma vergonha. Para eu gravar vídeos, meu Deus do céu. Para eu usar minhas guias, para eu postar as coisas que fazem sentido hoje para mim nas redes sociais, eu perdi mais ou menos 2.000 seguidores no Instagram. Depois que eu comecei esse processo. 2.000 seguidores. Eu lembro que uma vez o meu padrinho mandou mensagem para minha tia para falar: fala pro Leandro parar com essa palhaçada de ler cartas e manda ele voltar a advogar. Olha isso. Ligou para minha tia passar o recado. Por que não falou diretamente comigo? É a coragem de desagradar o outro. Eu dei uma resposta? Não dei. Não dei porque o nosso caminho, ele precisa fazer sentido para nós. Ele nunca vai fazer sentido para o outro. E quando você compreende isso, você perde o medo de desagradar. Você perde essa noção de, o que vão pensar, o que vão achar. Dane-se. Dane-se. A sua vida é a sua vida. O teu caminho é o teu caminho. Muitas pessoas vão entender? Sim. Muitas pessoas não vão entender? Sim, também. Mas, ao mesmo tempo, ele começa a trazer um amadurecimento pessoal e espiritual. Porque você passa a reconhecer a verdade que existe dentro de você. Você passa para muitas pessoas a reconhecer que talvez seja uma pessoa bissexual, que talvez seja uma pessoa lésbica, ou trans, ou gay.
Passa a reconhecer que talvez essa profissão, esse trabalho não é o que você realmente gostaria, que aquilo que você realmente gostaria de fazer era isso. Você passa a reconhecer que esse casamento não está sendo bom e que você não quer mais esse casamento, você não quer mais essa relação. E as pessoas vão te criticar e vai ter confusões e você vai ouvir muito, mas daí você fala: eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Olha aqui, coragem de seguir em frente e pagar o preço para arcar com as consequências das suas escolhas. E é onde começa o seu despertar espiritual. Essa carta também traz a energia da necessidade de um novo caminho que ressoe verdadeiramente com a própria alma. É neste estágio que você se pergunta: o que eu, independente do que o mundo externo vai pensar, o que eu quero para minha vida? O que eu escolho vivenciar? Qual o desejo mais profundo que existe dentro de mim e que eu quero manter na minha vida? Qual o desejo mais profundo que eu quero atrair para mim? O que eu quero, o que eu escolho para mim? É o desprendimento e o desapego de uma versão que não representa mais o indivíduo. Ou seja, quando você desperta espiritualmente, você desapega. Você deixa de usar aquelas roupas. Você deixa de frequentar aqueles lugares. Você deixa de se relacionar com um certo tipo de pessoa. E isso não só afetivamente ou sexualmente falando, mas grupos sociais. Nossa, eu lembro que há uns exatamente 10 anos atrás, eu era rodeado de amigos. Eu tinha muitos amigos. Hoje, nós não nos seguimos nas redes sociais. Pouquíssimas pessoas daquela época a gente ainda se segue nas redes sociais. Não falo com ninguém daquela época, pouquíssima pessoa. O ciclo social muda completamente. Hoje o meu ciclo social é diferente. Hoje os convites que eu recebo, que são curtíssimos, são diferentes. A minha vida é diferente, o meu propósito é diferente, sabe? Eu tive uma relação amorosa e que terminou de uma forma muito ruim. E esses tempos eu vi, apareceu ali um post dessa pessoa que estava lá em Ibiza, curtindo, festando, música eletrônica e tal. Há muitos anos atrás eu desejava estar naquele lugar. Hoje eu olho e falo, eu não me vejo ali. Então, quando tem essas rupturas, esses términos, esses afastamentos, e não só de grupos sociais, de pessoas, mas também de situações, quando você enxerga a pessoa que você está se tornando e quem você deseja se tornar, você desapega no sentido de olhar para aquilo e falar: nossa, mas isso não me representa, tá tudo bem eu não estar ali. Tudo bem eu não estar com estas pessoas. Tudo bem eu não vivenciar isso, porque não é o que eu desejo vivenciar. Isso é o desfazer de camadas estabelecidas em contextos sociais, econômicos e familiares. Porque você acaba se afastando desses contextos. Você acaba é, indo por um caminho que ressoa mais com você. E como eu disse, muitas pessoas saem de você, saem do seu caminho, muitas situações saem do seu caminho, muitos grupos sociais, muitas pessoas saem do seu caminho, mas ao mesmo tempo você se conecta, você passa a atrair pessoas, você passa a atrair lugares, você passa a atrair situações que realmente ressoam com quem você realmente é. E isso é sensacional. Isso é incrível, porque você consegue ser você por inteira. Você se deslancha, você se desmonta. Você não fica preocupada com trejeitos, você não fica preocupada com a tua roupa, você não fica preocupada com a sua forma de pensar, com a sua forma de falar, com a sua forma de se vestir. Porque você sabe que essa pessoa, com esse grupo, com essa situação, te aceita da forma como você é. Esse é o despertar espiritual. É você despertar
para uma nova consciência. Mas qual consciência? A sua própria consciência. Entende? Eu acho que essa água aqui vai ser pouca, viu? A energia arquetípica do arcano zero, o arcano o louco. Vocês entendem agora o que está por trás desse nome, o louco? Por que o louco? Porque é a loucura. É a loucura de ser quem você realmente é. É a loucura de quebrar padrões. É a loucura de seguir em frente, de fazer aquilo que você quer fazer, de ser quem você realmente é. E essa energia arquetípica, ela é associada à figura arquetípica do herói. Mas não o herói que salva o mundo, o herói que salva a si mesmo. O herói da individualidade. É uma energia da coragem, da individualidade, porque você segue um próprio caminho, um caminho solitário. Né? A gente fala que encontra a solitude, mas antes de encontrar a solitude, se você encontra a solidão. Sabe? Porque antes de ter esse encontro, você tem muitos desencontros. E são desencontros dolorosos. Você se desfazer, você se desconectar de quem você realmente é doloroso. É caótico. É estressante. Por vezes machuca, magoa. Eu não falei para vocês que no começo do meu despertar, há 10 anos atrás, eu tinha vergonha dessa rompagem, né? Desse rompimento, porque eu sabia que era uma versão de mim que estava nascendo, um caminho que eu tinha que seguir, que não ressoava com o meu grupo social, não ressoava com a vida que eu tinha. E aí eu falava, meu Deus, e agora? Mas eu não quero largar. E aí eu não queria largar. Eu ficava preso ali, aquela situação que já não me representava mais, e aquilo me machucava muito. Mas eu tive que ter a coragem de me desprender. Eu tive que ter a coragem de seguir em frente. Eu tive que ter a coragem de olhar e dizer adeus. Para seguir a minha própria verdade, para seguir o meu próprio caminho, para seguir o meu destino. E eu falo, não me arrependo. Foi talvez uma das melhores decisões que eu tomei na vida. Eu não vou falar que é a melhor, porque a melhor foi eu ter meu filho. Nada se compara ao amor que eu sinto pelo meu filho. Nada. Nada, nada, nada. Mas depois do meu filho, a melhor decisão foi essa, sim. Foi de seguir o meu caminho. Foi de seguir o meu propósito, de seguir o meu destino. De ter coragem de me vestir como eu gosto de me vestir, de usar o cabelo como eu gosto de usar o cabelo, sabe? De mudar mesmo. Eu mudei a minha vida 360 graus. E essa é uma jornada arquetípica, é uma energia arquetípica, porque quando você se conecta com essa carta, com esse arcano, essa energia arquetípica do herói, da individualidade, da coragem, do vislumbre para um potencial interno ainda desconhecido, da busca do próprio caminho, do seu poder pessoal, do chamado para ser o herói da própria história. Quando você se conecta com essa energia, com esse arcano, essa energia arquetípica, ela toma conta de você. Você fala, ai, chega, eu vou viver a minha vida, eu vou viver a minha história. Serei eu por inteira, serei eu por inteiro. E aí você não tem medo, você não se preocupa com o que está deixando de lado, com aquilo que acabou, com aquilo que findou. Você começa a enxergar para frente e vem essa busca, sabe? Eu preciso caminhar, eu preciso fazer, eu preciso conquistar e eu preciso me vestir de um jeito. Mas que jeito eu quero me vestir? Que caminho que eu vou seguir? O que é isso que eu estou buscando? É essa busca. Você começa a entrar nessa energia de buscar o próprio caminho, de buscar respostas dentro de você. Por isso que é o início do seu despertar espiritual. É o início da sua jornada da consciência humana, porque, como eu disse, qual consciência? A sua consciência, ou seja, é o início da jornada do seu encontro com você mesmo.
Ai, olha que poético isso, meu Deus. Eu adoro isso daqui. Eu adoro. Mas, como tudo na vida, nós também temos o lado sombra, a teimosia. Lembra que eu contei a minha experiência, que lá atrás eu não queria soltar? Eu não queria, não queria, e eu teimava, eu teimava. Na verdade, a minha teimosia, a minha briga era contra eu mesmo. Eu estava brigando comigo mesmo. Eu tinha dificuldade de aceitar términos de situações e relacionamentos. Eu sentia medo, eu sentia insegurança, paralisia em situações findadas, ou seja, eu fiquei estagnado por muito tempo em situações que já tinham finalizado na minha vida e eu continuava ali. Eu persistia ali naquele caminho. Por quê? Porque eu estava vibrando no lado sombra, eu estava vibrando no lado negativo dessa energia arquetípica. Dificuldade de encontrar um ponto de equilíbrio no próprio eixo da solitude. O que acontece nessa dificuldade de encontrar o ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio no próprio eixo? Sabe quando você começa a seguir o caminho e bate a solitude, bate a solidão? Qual é a primeira coisa que você faz? Uhum, uhum. Eu pensei, você pensou, todos nós pensamos. A gente volta para trás. Manda mensagem para aquele grupo ou para aquela pessoa que você sabe que não ressoa mais com você. Você volta a se vestir como antes. Você volta a frequentar lugares. Você volta a fazer coisas que você sabe que aquilo não agrega mais. Você volta, sabe? Tem essa despreocupação e esse desleixo com a própria vida e as situações que as moldam. Quando você decide não romper com essas estruturas sociais que te moldaram de um jeito que não corresponde a quem você realmente é, você está agindo de uma forma despreocupada e, de certa forma, desleixada com você mesmo. Por quê? Porque você está deixando de fazer algo que vai ser bom para você. Você está deixando de seguir o teu caminho, de realizar o teu destino, de caminhar pelo seu destino. Você está decidindo deixar de viver os seus sonhos, as tuas metas, os teus objetivos. E não há nada mais triste, mais doloroso do que você deixar de vivenciar uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida feliz, porque você está com medo de romper com estruturas que você sabe que não representam quem você realmente é, que não vão te impulsionar para frente, vão te estagnar. Paralisia em situações findadas. Lembra que nós falamos isso? Opa. Espera aí. O que aconteceu aqui que eu não estou sabendo o que aconteceu. Espera aí, pessoal. Deixa eu ver o que aconteceu com o meu slide aqui. Aí, voltei. É que tinha acabado o slide, por isso que eu não tinha colocado. Então, ou seja, você deixa de vivenciar a sua vida. Você deixa de vivenciar quem você realmente é. Nossa, eu achei que eu tinha colocado mais slides. Mas não, eu coloquei pouco para falar bastante mesmo, porque eu gosto de falar, sabe? Eu sou meio exibido. Então eu gosto de falar mesmo. Então você deixa de vivenciar a sua vida para vivenciar a vida do outro. Para vivenciar a vida que o outro espera que você vivencie. Entende? Isso causa dor, causa sofrimento, causa mágoa, causa angústias, causa dores muito, muito, muito complexas. Deixa eu colocar aqui para vocês, espera aí. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Aí, voltou. E quando você analisa a figura, olha só que interessante essa figura. Eu vou usar a carta ao invés dessa imagem. Espera aí. Eu vou usar a carta que eu tenho aqui, do deck de tarô. Então,
A cor vermelha na carta representa o elemento fogo, o nosso impulso. É aquele impulso de fazer, de movimentar, de buscar aquilo que muitas vezes, como nós falamos, nós não sabemos o que é. Eu não sei o que eu estou buscando, mas eu estou buscando. Eu estou indo em direção a algo. Eu estou indo em direção a alguém. Eu estou indo em direção a um lugar. O azul, ele traz essa consciência humana. Ele traz esse lado mental, o elemento ar. Eu vou seguir o meu próprio caminho. Eu estou pensando em seguir em frente. Eu quero ser livre como o ar. Eu quero a liberdade. Eu anseio a liberdade. O amarelo, ele representa a espiritualidade, essa conexão com uma energia superior. E, novamente, não estou falando de ancestralidade, não estou falando de espíritos superiores. Essa energia superior é o teu próprio espírito, a tua própria alma, a tua própria centelha divina, o teu próprio ori, como nós chamamos nas religiões de matriz africana, essa conexão. A trouxinha, o que tem naquela pequena mala, carregada ali no ombro? Carrega ali a bagagem ancestral, a sabedoria ancestral. É ali que você está carregando toda a sua bagagem de vida ao longo dos anos. Ou seja, eu não estou falando de coisas materiais. Quando você segue este caminho, você está seguindo, levando consigo somente a sua experiência de vida, somente as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios. Ainda que muitas coisas tentem te puxar para trás. Veja a figura do cachorrinho pegando na calça, rasgando a calça, fazendo o quê? Tentando te puxar para trás, tentando te deixar parado. Isso são as estruturas sociais, família, amigos, relacionamentos, contextos sociais, contextos econômicos que tentam te deixar parada. Tentam te deixar em um lugar ao qual você não pertence, mas que de alguma forma te impulsiona para trás. Deseja que você fique ali. Mas quando você diz sim para essa carta, ou seja, quando você diz sim para o seu desenvolvimento espiritual, para o seu despertar de consciência, a única coisa que importa é a direção futura. Está vendo que por mais que ele esteja sendo mordido, puxado para trás, ele segue firme, olhando para frente, seguindo o propósito, porque ele sabe que há coisas boas. Aqui não dá para ver direito, mas é como se esses matinhos verdes fossem aquilo que vai florescer futuramente. Então ele está indo em direção a esse verde, a essa prosperidade, a essa conquista, a esse novo. E ele está apoiado na própria força, apoiado em si mesmo. Tá certo? Gente, essa é a primeira aula do nosso curso introdutório. Como eu disse, nós vamos passar pelas 78 cartas. É um curso introdutório, onde eu quis trazer para vocês os elementos principais, o significado das cartas, o lado sombra, o despertar espiritual, o significado geral, as palavras-chave, né? Eu achei que eu tinha colocado pouco slide, mas olha, eu coloquei 4 slides, eu falei bastante e deu 44 minutos de vídeo. Acredito que se eu colocar mais slides, porque eu falo bastante, vocês perceberam. Eu gosto de deixar bem explicado, bem claro. Então, se eu colocar mais slides nas próximas aulas, eu acho que o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, eu acho que esses 40, 50 minutinhos de aula, eu acho que é muito proveitoso. E como nós estamos colocando aqui na plataforma do YouTube, vocês vão poder assistir essa aula sempre, tá bom? Eu espero
que você possa utilizar essa carta antes de utilizar essa energia, essa aula, antes de utilizar de forma profissional para ajudar outras pessoas. Reflita sobre tudo o que foi dito aqui e veja como você pode melhorar como pessoa. Como você pode melhorar enquanto indivíduo. Muito embora seja um arcano zero, um arcano iniciático. Nossa, como eu falei errado hoje, né? Jesus amado. Acho que é porque minha garganta tá seca. Eu não sei por quê. Embora seja um arcano zero, um arcano iniciático, não pense que você vai vivenciá-lo somente uma única vez. Nós vivenciamos o arcano louco constantemente, diariamente. Por quê? Porque todos os dias nós iniciamos algo novo. Nós iniciamos uma conversa nova, nós iniciamos um lugar, uma situação nova. Algo novo sempre inicia e sempre vai iniciar em nossas vidas. Mas quando você compreende o que esse início significa, fica mais leve. Você deixa de ser uma roda paralisante e você passa a rodar, a girar. Girar no fluxo da vida. No seu fluxo. E eu espero que você possa despertar espiritualmente. Que você possa compreender as coisas que te deixam paradas e tenha coragem de seguir o teu caminho. De seguir a tua voz, de seguir a sua intuição. Porque é libertador. Por isso que uma das palavras-chave, por isso que um dos significados é a liberdade. A liberdade de ser, a liberdade de existir. Tá certo? Gente, isso é o que eu trouxe para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu volto com a aula de número 2, que nós vamos trabalhar a energia do arcano 1, que é o arcano mago. O mago é uma das minhas cartas preferidas. Eu sempre vou ficar falando, né? Porque eu adoro essas cartas. Mas o arcano, só dando um spoiler, quando você desperta espiritualmente, o que vem depois? O reconhecimento do seu poder pessoal. Tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.